Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Lição número 100. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos, assim, a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Lição número 6. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira epístola ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Boa noite a todos. Esse versículo de uma das epístolas de Paulo é um versículo simples, mas um dos mais belos que a gente pode encontrar no Novo Testamento, porque ele vem nos falar do valor da gratidão, mas não só daquela gratidão dos bons momentos, do sucesso, das vitórias, das alegrias, porque esse agradecimento também é um salto de fé em Deus, é a compreensão que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E que esse propósito está além do nosso entendimento imediatista. É a compreensão de que Deus entende e aceita as nossas escolhas. Porque às vezes a gente está transitando pelo mundo em queixas infinitas, porque a vida não está do jeito que nós sonhamos, como almejamos. Pelo menos do ponto de vista terreno. Mas a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer acerca de um planejamento que existe no universo. Ela vem nos fazer entender que tudo aquilo que nós vivemos é consequência das nossas escolhas. É consequência das nossas escolhas diante da lei de causa e efeito, mas também é consequência das nossas escolhas se já tivemos condições de contribuir com o nosso planejamento reencarnatório. E é consequência também das escolhas de espíritos que estão olhando por nós, nos ofertando o melhor caminho, quando essa vida, que não é a vida
de paz, de tranquilidade, de alegrias que sonhávamos, nos traz problemas e dificuldades que nos faz crescer? Ou, de uma outra forma, onde nós vivemos momentos infinitos de dor, que parece, dependendo do ponto de vista ou nosso, de quem olha de fora, parece injusto, mas que faz parte também, sim, de um planejamento reencarnatório, dos espíritos familiares que cuidam de nós quando nós não estamos em condições para fazer essa escolha, mesmo estando como espírito desencarnado. Então, esse texto de Emmanuel, ele vai falar dessas diferenças. Ele fala da alegria, mas ele também fala da tristeza. E a gente tem que perceber que a vida, ela é feita dessa dualidade. Nós temos que aprender sobre os opostos para poder vivenciar em plenitude. Então, se nós não sabemos o que é a tristeza, como é que vamos entender a grandiosidade da alegria que às vezes nos acomete em pequenas situações da vida? Só vamos compreender a dor porque sabemos da serenidade de quem está em paz e que não tem que passar por ela. Só sentimos o calor quando ele nos torna agradável depois de, às vezes, passar por um inverno muito rigoroso. Porque aí nós vamos abençoar o sol sem nos queixar do calor excessivo. Então, dar graças é o oposto, principalmente, das nossas queixas infinitas, da nossa insatisfação, do nosso inconformismo. Dar graças é acreditar que Deus está nos orientando, nos guiando, nos direcionando em todas as situações da nossa vida. Dar graças é acreditar que os momentos difíceis que nós passamos é a misericórdia infinita agindo em nosso favor. Tem uma música espírita, né, que ela é muito bonita, e que ela fala para nós da gratidão, no sentido de nós observarmos à nossa volta as situações em que pessoas ainda estão em situações piores do que nós. Porque a gente vai estar em um degrau em que estão pessoas acima e pessoas abaixo. Ao olharmos em nossa volta, nós vamos ver determinado tipo de pessoas vivendo as suas escolhas, algumas em paz, em plenitude. Outras passando por infinitas situações de dor. Mas sempre é uma escolha. Então, a música fala o seguinte, eu vou só recitar ela assim. Quando a sombra da tristeza cobrir seu mundo de amargura. Quando você quiser chorar, diante da dor, né? A música fala assim, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risam sem razão. Então, essa música, eu acho que é uma das mais bonitas que tem, porque ela fala justamente isso. Para nós olharmos à nossa volta e sairmos dessa posição individualista e egoísta de nos acharmos o centro do mundo e observar que quando entendemos que tem pessoas que sofrem muito mais que nós, que estão sobrevivendo a dificuldades maiores que a nossa, nós só temos motivo para agradecer. E hoje eu convido a todos a agradecer. Agradecer no momento em que fizermos o Pai Nosso e refletir sobre a beleza dessa oração tão simples, mas que foi nos deixada por Jesus, não só para os nossos momentos de dificuldade, mas para além disso. Não é só um momento de encontro com Deus. Eu diria que é um roteiro mínimo de comportamento. Porque nós oramos e às vezes
não entregamos o nosso coração nessa oração. E o ato de gratidão na oração é essa entrega do coração. Essa é a entrega das nossas emoções mais simples. Essa entrega não só de fé, mas de coragem, de poder saber, de poder estar consciente que Deus nos ama infinitamente. Porque Ele nos criou para sermos luz, não para sermos trevas. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O que implica que, em maior ou menor grau, a nossa luz está presente. Gosto sempre de falar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não numa correspondência física, mas numa correspondência espiritual. Então, fomos criados para atingir não a bondade de Deus, porque isso é impossível, mas para chegarmos o mais perto possível da bondade de Deus. Então, cada ato de bem, de bondade, de amor, de entrega, de dedicação, de ternura com relação às pessoas que estão numa condição de sofrimento, nos faz mais próximo dessa imagem e semelhança divina. E eu vou convidar todos agora a fechar os olhos. E antes de começar ao Pai Nosso, pensar no dia de hoje, no que nós vamos agradecer. Porque existem situações em nossa vida que, a hora que passa a frustração, nós podemos perceber que elas foram mais benéficas. Como uma viagem que às vezes alguém perde e escapa de um acidente. Um lugar que deveríamos estar e por algum motivo nós não estamos. Ou por outra, um lugar onde não gostaríamos de estar e nós estamos e depois nós concluímos que era o melhor lugar que poderíamos estar. Não só para o nosso aprendizado, mas para compartilhar com o outro o pouco que nós sabemos. Por isso, nós dizemos assim: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu grandioso nome. Venha a nós o teu reino, ó Pai, de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, independente dos nossos desejos egoístas, assim na terra como na pátria espiritual. O pão, Senhor, do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. Nos auxilie, Senhor, a sermos fortes, para não cairmos em novas tentações. E se possível for, se for do nosso merecimento, nos livre de todo o mal, não só o mal externo, mas aquele que é resultado da nossa própria ignorância. Porque só teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre, que assim seja.